Olha, a Starship da SpaceX é muito mais do que apenas um foguetão, certo? É, na verdade, uma história de engenharia a acontecer em tempo real, uma evolução em metal que quer, basicamente, redefinir o nosso acesso ao espaço. Vamos mergulhar em como este veículo incrível está a ser construído, um teste de cada vez. E tudo começa com esta pergunta, que é quase impossível de responder. O objetivo aqui não é só chegar à órbita, não. É criar um sistema de transporte que torne a vida multiplanetária uma realidade. É essa ambição monumental que está por trás de cada decisão de design que vamos ver a seguir. Ok, então a arquitetura base é um sistema de dois estágios. Lá embaixo temos o propulsor Super Heavy, é a força bruta mesmo, para vencer a gravidade da Terra. E lá em cima, a nave Starship. Agora, o ponto crucial, a grande virada de chave, é esta. Os dois, ambos, são projetados para regressar, aterrar e voar de novo. E esse conceito muda completamente o jogo. E é exatamente isso que nos leva ao conceito central, àquilo que separa a Starship de tudo o que veio antes. A questão não é só reutilizar uma parte, a questão é reutilizar tudo. Reutilização total. É aqui que está a revolução. Pensem nisto. Historicamente, os foguetões são descartáveis. É o mesmo que deitar fora um avião depois de um único voo. Completamente impensável, não é? Então, ao recuperar e reutilizar os dois estágios, o custo para colocar 1 kg em órbita cai a pique, exponencialmente. É isto que pode abrir o espaço de uma forma que nunca vimos antes. E o que é que alimenta esta visão toda? São os motores Raptor. E estes não são os motores quaisquer, não. São os primeiros do seu tipo a voar usando metano e oxigênio líquido. E a escolha do metano é super estratégica. Porquê? Porque ele pode ser produzido em Marte. E isso torna o reabastecimento para a viagem de volta uma possibilidade muito real. Então, vamos começar esta saga pela primeira geração, a V1. É importante não pensar nela como um produto final. Pensem mais como um campo de provas de altíssimo risco, onde as lições foram aprendidas da maneira mais dura e mais rápida possível. A V1, basicamente, estabeleceu as fundações. Tinha ali os seus 50 metros de altura, usava sistemas hidráulicos para controlar os flaps e era protegida por milhares e milhares de placas de cerâmica. O objetivo aqui, é importante frisar, não era a perfeição. Longe disso. Era só provar que os conceitos fundamentais eram viáveis, que a física funcionava. E sim, ela falhou. E falhou de forma espetacular. Mas, e este é um grande mas, cada explosão, cada perda de placas térmicas na reentrada não foi um passo atrás, foi um ponto de dados. Essa filosofia de construir, voar, falhar e aprender acelerou o desenvolvimento a um ritmo que nunca se tinha visto na indústria aeroespacial. E uma das maiores vitórias da V1 foi provar a viabilidade de uma manobra de reentrada, bastante radical, o famoso belly flop. A nave literalmente cai de barriga, usando a sua área de superfície gigante como um travão na atmosfera. Só depois é que se vira para aterrar. Parecia uma ideia maluca, mas funcionou. Ok, então, com todas as lições aprendidas com a V1, chegamos à V2. E esta foi a geração que fez a ponte, sabe? A ponte entre a prototipagem pura e dura e a validação operacional. Uma das mudanças mais críticas foi interna. A V2 disse adeus aos sistemas hidráulicos, que eram pesados e complexos, e adotou o controle elétrico para os motores. E os ganhos foram enormes. Não só reduziu o peso e eliminou o risco de incêndio, como também deu aquela precisão ao nível do milissegundo que é absolutamente necessária para uma aterragem fiável. A V2 foi também a primeira a ter um trabalho de verdade. Foi ela que introduziu aquele compartimento de carga super engenhoso que ficou conhecido como o PES Dispenser, que permitiu lançar satélites de Starlink. Isso foi a prova de que a Starship já não era só para testes, era de facto uma plataforma de transporte de carga a sério. E o grande momento da era V2 foi o 10º voo de teste. Depois de lançar uns simuladores de satélites, a nave reentrou na atmosfera e conseguiu. Fez uma amarissagem controlada, com sucesso, no Oceano Índico. Isto foi um marco gigantesco. Validou o design e abriu a porta para a próxima e grande evolução. E isso leva-nos à geração atual, a V3. E atenção, isto não é só mais uma pequena iteração, não. É uma grande reformulação, projetada de raiz para a reutilização total e para missões de carga muito pesada. Este quadro aqui resume a evolução na perfeição. Dá para ver bem a progressão, certo? A nave ficou mais alta, para levar mais combustível, mas a mudança mais dramática, sem dúvida, está ali na contagem de motores. Saltou de 6
para 9. 9 motores Raptor no estágio superior da V3. Isto é um salto monumental em potência e capacidade. É o dobro do número de motores de vácuo que são os mais eficientes. E o que é que se consegue com 9 motores? Bem, desbloqueia-se isto. Uma capacidade de carga útil de mais de 200 toneladas métricas para a órbita baixa. Isto no modo totalmente reutilizável. É um número que simplesmente deixa na sombra qualquer outro foguetão na história. Mas como é que se consegue meter 9 motores ali? A chave é o motor Raptor 3, que é muito mais avançado. Basicamente, ele não precisa daquele escudo térmico externo, o que simplifica imenso a produção e permite que os motores sejam montados muito mais juntinhos. É uma pequena maravilha de engenharia que torna a V3 possível. Ok, com a plataforma V3 estabelecida e a funcionar, o foco agora começa a expandir-se. Já não é só sobre transporte de carga, é sobre variantes, versões altamente especializadas, cada uma desenhada para uma missão específica. A primeira variante, o Human Landing System, o HLS, para a NASA. Pensem bem, como esta nave só vai operar no vácuo entre a órbita da Lua e a superfície lunar, ela não precisa de escudo térmico nem de flaps. Em vez disso, tem uns propulsores de aterragem a meio do corpo. Para quê? Para não levantar uma nuvem gigante de poeira na aterragem. É uma Starship radicalmente diferente, para um ambiente que é completamente diferente. Depois temos outra ideia, a do caminhão-cisterna. Para chegar a Marte, não há volta a dar, uma Starship precisa de reabastecer em órbita. Então, uma das variantes vai ser basicamente uma estação de serviço voadora. Ela vai encontrar-se com a nave principal e encher os tanques. E este reabastecimento em órbita é a peça do puzzle que faltava. É o que torna as viagens interplanetárias possíveis. E tudo isto deixa-nos com uma última reflexão. A engenharia está a avançar a um ritmo que desafia tudo o que era convencional. A Starship está a tornar-se real, mas talvez a maior questão, no fim de contas, não seja técnica. A questão é, como espécie, será que estamos preparados para as possibilidades que um sistema como este desbloqueia?